Bom dia, galera, tudo bem? Então, vamos lá, para continuar nossa atividade aí, nossa aula de geografia, eu preciso que vocês abram a apostila na página 59. E nessa página a gente vai fazer a atividade 3, que é sobre leitura e análise de mapa. Então, conforme estudado no primeiro bimestre, o mapa é um importante instrumento de comunicação e de compartilhamento de informação. Para retomarmos os conhecimentos adquiridos sobre cartografia, analise e responda ao que se pede. Então vamos lá, o mapa 1, ele fala sobre os estrangeiros residentes no Brasil com dados em 2010, tá? Então, antes de nós analisarmos o mapa, a gente tem que ver primeiramente, né, a legenda, que a legenda vai dar as informações para a gente importantes, informações essas riquíssimas do mapa. Então é importante que se olhe a legenda. Então olha só, a legenda trabalha com cores, como vocês estão vendo aqui, que as cores representam a origem dos estrangeiros residentes no Brasil a partir de 2005. Então, ou seja, vai aqui desde o clarinho aqui, o amarelo, que é de 2 a 50 pessoas, né? Até as tonalidades de marrom mais escuro, que chega aqui de 10.000 a 11.814 pessoas dentro do nosso país, de estrangeiros que vieram para o nosso país, tá? E a seta, ela vai trabalhar sobre a distribuição dos maiores grupos de estrangeiros a partir de 2005. Ou seja, a seta vai dar justamente o fluxo dessa distribuição, né, dessas pessoas que vieram aí para o nosso país. Então, se vocês repararem aqui no mapa como um todo, vocês vão ver que os países que estão com as cores marrons, por isso que eu sempre falei para vocês, quando vocês pegarem um mapa que estiver trabalhando com cores, né, foquem bastante nas cores mais escuras, porque elas são as informações mais importantes do mapa. Então, no caso aqui, esses países que estão com as cores marrom mais escuro, né, a tonalidade de marrom mais escuro, são justamente da onde vêm os maiores fluxos. Então, a gente pode reparar aqui, ó, que os Estados Unidos está aqui com o maior fluxo. Nós temos a Bolívia logo aqui embaixo e temos o Paraguai. Então esses são os três países, se a gente reparar, ó, são os três países, né, que têm aí as tonalidades mais escuras, né, que são de pessoas, grande população que vem aí para o nosso país, tá? Então a gente pode reparar aí, ó, que da América do Sul nós temos aí pessoas que vêm da Argentina, do Uruguai, do Peru e da Colômbia. E nós temos aí dos Estados Unidos. Da Europa, nós temos aí, ó, vários países europeus que saem, né, para o nosso país, ó, como Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, né, são os maiores fluxos aí dentro da Europa. No Na África aqui, ó, praticamente nós temos sim, tá? Temos pessoas aí que nesses que estão aí dessa tonalidade de marrom, né, são os que têm os fluxos assim maiores, mas não tão grandes quanto esses outros aqui que têm as setas, tá? Então nós temos aí, ó, daqui da Ásia nós temos a China e nós temos o Japão também, né, que são os dois maiores fluxos aí de pessoas que vão para o nosso país, tá? Então, depois de analisar o mapa, de estudar ele bem direitinho, vocês vão responder aqui essas cinco questões, a letra A, B, C, D e E. Né? A letra A fala o seguinte, ó, qual o papel das cores e das setas para essa representação cartográfica? O que, que diz as cores e o que, que falam as setas? Vocês vão responder. Letra B. Esse é um mapa qualitativo ou quantitativo? Justifique sua resposta. Ou seja, mapa qualitativo é quando ele está mostrando qualidades, ele está dando nomes, né, exemplificações. Quantitativo, ele está trabalhando com números, né? Então, se o mapa ele estiver mostrando somente qualidades, ou seja, nomes, lugares, né? Então ele é qualitativo. Se ele está trabalhando com números, é um mapa quantitativo, tá? Letra C. Identifique os principais países com maior fluxo de residentes no Brasil em 2010 e apresente os motivos pelos quais as populações são atraídas para o Brasil. Então vocês vão identificar aí os principais fluxos, ou seja, aqueles países que têm as cores mais escuras, e dizer o porquê que eles são atraídos para vir para o Brasil. É nessa questão aqui, vocês podem fazer uma pesquisa bem breve aí na internet mesmo, tá?
Letra D. De quais hemisférios originam-se esses fluxos migratórios? Ou seja, hemisfério, gente. Vamos lá. Você tem aqui o mapa, né? O mapa mundi. Então, hemisfério, você tem a linha do Equador, que está bem aqui, ó. A linha do Equador, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Ó. Essa daqui é a linha do Equador. Então, ela vai dividir, né, o nosso país, né, ó, aqui, ó, Equador, né? Ela vai dividir o nosso mundo, né, em dois hemisférios, que é o hemisfério sul, que é aqueles países que estão abaixo da linha do Equador, e o hemisfério norte, que são aqueles países que estão acima da linha do Equador. Então a questão está perguntando de quais hemisférios originam-se esses fluxos migratórios. É do hemisfério sul ou é do hemisfério norte para o Brasil? Então vocês vão olhar aí a seta como um todo e dizer de quais hemisférios vem mais essa população para o nosso país. Letra E. Comparando o gráfico dos imigrantes. Então, esse gráfico aqui que a gente estudou na última aula, né? Que é esse daqui, ó. Imigrantes no Brasil no final do século XIX e início do século XX, tá? Então, olhando aí comparando esse mapa o gráfico, né, dos imigrantes e com o mapa estrangeiros residentes no Brasil 2010, vocês vão mencionar semelhanças e diferenças em relação às origens dos grupos de imigrantes e os meios de transporte disponibilizados para o deslocamento. Então aqui, ó, você tem esse mapa aqui fala dos estrangeiros vindos do Brasil com dados em 2010. O gráfico, ele mostra pra gente os imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX e início do século XX, né? Então, o século passado e o século retrasado. Então, eles vão dizer se continuam os mesmos imigrantes ou se são diferentes, né? E quais os meios de transporte utilizados nessa época. Lembrando que aqui era a maioria aqui, né, do meio de transporte aqui dos imigrantes aqui do século XIX, início do século XX, era a navegação, né? Eles vieram principalmente através de navios. E hoje, como se faz essa migração, tá? Então vocês vão responder isso. Quais são os outros meios de transporte que pode utilizar hoje para poder fazer isso, tá? Então, quem for fazer essas questões no caderno, coloque a data, coloque a página e aí copia a questão e responde, tá bom? Terminando, tira a foto e manda para mim, tá? Vou ficar aguardando você.